Eu quero que você se coloque de pé, abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9, eu quero ler com você a partir do versículo 57, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, vou ser o mais objetivo possível, para que a gente tenha um tempo de orar. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57, quem já achou, diga amém. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas não têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que nessa hora a tua unção seja liberada sobre a nossa vida, para que a partir da tua palavra, Senhor, vivamos um milagre e a bênção que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Ó Deus, ilumina o nosso pensamento, aqueça a fé do nosso coração, Senhor, para que possamos viver o sobrenatural, para que essa noite seja marcante e especial para a nossa vida, para a glória e para a honra do teu nome, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido. Bem, essa palavra é uma palavra muito conhecida de todos nós, e ela é para quem entende a importância de seguir a Cristo. Nesse texto aqui a gente encontra alguns candidatos ao serviço, alguns candidatos para seguirem a Jesus, mas Jesus confronta todos eles, mostrando para eles que seguir não é algo banal, né? Tem gente que acha que ser crente, que seguir a Jesus é uma coisa simples. Não. Seguir a Jesus requer renúncia. Seguir a Jesus requer fazermos a escolha certa, escolhermos aquilo que bate de frente com as propostas do mundo. Um dos versículos que eu mais cito, né, aqui na igreja é o capítulo 12, os versos 1 e 2 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O texto deixa claro para nós que estar na igreja, cultuar ao Senhor, adorar, muitas das vezes significa sacrifício. Humanamente falando, significa renúncia, significa deixar de fazer coisas que poderíamos fazer que seriam mais agradáveis, né? Numa noite como essa, fria, chuvosa, de repente ficar em casa seria mais agradável, né? Mas para aqueles que querem cultuar ao Senhor, é necessário esse sacrifício vivo, santo e agradável. É um culto racional, é um culto com entendimento. E no versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus nos chamou para sermos influenciadores e não influenciados. Deus nos chamou para transformar nossa mente sem aceitarmos a imposição desse tempo, desse mundo, desse século, né? Principalmente pelo entendimento que temos à luz da palavra do Senhor, de que o príncipe desse século é o diabo. Então tudo que vem para o mundo, ou melhor, tudo que vem do mundo para nós não é bom. Tudo que vem do mundo para nós vai nos desviar da palavra do Senhor. Então esse texto aqui, Jesus deixa claro, para me seguir tem que ter renúncia, para me seguir tem que ser diferente. Isso aqui não é para amador, não. Isso é para gente que quer viver profundidade. Isso não é para gente interesseira que só está à procura das mãos do Senhor, dos milagres, daquilo que Ele pode fazer, mas gente que está à procura do seu coração, da sua presença, do seu caráter, gente que quer mais do que a graça, que quer a glória. Graça é favor que não merecemos, é o presente de Deus para nós. Glória é a sua presença, é o seu caráter, é a sua vida. Quem busca pela glória é constrangido pela glória e é inevitavelmente levado a uma mudança
uma mudança de postura, batendo de frente mesmo com as coisas, com o sistema desse mundo e vivendo à luz da palavra do Senhor. Então, Jesus confronta um após o outro. Ao primeiro, por exemplo, Jesus deixa claro: olha, a raposa tem toca, as aves têm ninhos, e eu, o Filho do Homem, não tenho onde colocar a minha cabeça. Vai me seguir ainda assim? Porque tem gente que acha: quero seguir a Jesus para ganhar um carro, quero seguir Jesus para ganhar dinheiro, quero seguir a Jesus para morar de frente para a praia. Jesus diz: eu não tenho isso. Se eu não tenho, você precisa entender que me seguir é pela minha presença. Pode ser até que minha prosperidade te alcance, mas a motivação não é essa. Você não vem pelo que eu posso fazer, você vem pelo que eu sou. Quantos entendem isso, digam amém. O segundo confronto, o confronto para o segundo, é ainda mais duro, porque o segundo diz assim: deixa só eu sepultar o meu pai e depois eu sigo ao Senhor. E ele, segundo a lei de Moisés, tinha o direito de sepultar o seu pai, mas Jesus diz: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, porque Jesus sabia que se ele fosse, ele não voltaria. Jesus sabia que, apesar de ser uma coisa muito séria, de ser, um momento muito, delicado e sensível, Jesus sabia que era uma desculpa que ele estava dando. Ele não estava preocupado em de fato sepultar o seu pai, ele estava querendo ganhar tempo. O terceiro diz assim: deixa eu me despedir da minha família, eu vou te seguir. E aí Jesus diz assim: não, quem coloca a mão no arado não olha para trás. Você quer me seguir? Então vamos embora. Não dá para perder tempo, sabe? O confronto que nós temos recebido de Deus é infinitamente menor do que esses 3 confrontos aqui. E ainda assim, será que a gente está atendendo ao chamado? Será que a gente está demonstrando de fato interesse em seguir ao Senhor? Porque qualquer coisa que nos confronta, hoje nos tira da presença de Deus. Eu me aborreci com o meu irmão, não quero mais ir para a igreja. Hoje está chovendo, não vou para a igreja. Hoje está muito calor, não vou para a igreja. Os ônibus estão em greve, não vou para a igreja. O pastor acaba o culto muito tarde, não vou para a igreja. Mas tem perigo aqui, tem perigo ali. Mas é impressionante, se tiver um jogo e o jogo acabar meia-noite, não tem perigo nenhum, e o juiz também não acaba o jogo tarde, está tudo dentro do controle, está tudo dentro do previsível, faça uma autoanálise e perceba se de fato você não está dando desculpas esfarrapadas para Deus. Se eu consigo discernir, que dirá Deus que conhece a palavra antes dela chegar na tua boca, meu irmão? Aquela história de pessoas que são adeptas de religiões, chamadas como afrodescendentes e tal, religiões afros, que normalmente fazem suas celebrações de sexta para sábado, que começa meia-noite, 11 horas da noite, e vai acabar só 6 da manhã, e está tudo muito tranquilo, e toda semana isso acontecendo, gente batendo atabaque, tambor, até esfolar a mão toda, sangrando, e está tudo tranquilo, e a gente fica dando desculpa para vir para a casa do Senhor, e dizendo: não, hoje não dá, hoje eu estou cansado. Quando a gente vai analisar então um baile funk, quando a gente vai analisar ensaio de escola de samba, tem hora para começar e não tem hora para terminar, irmão, aquele barulho, o tempo inteiro, e está todo mundo muito bem lá, e pulando, e dançando, e se entregando, mas quando falam em vir para a igreja, para alcançar o favor de Deus, para alcançar a bênção do Senhor, sabe, é tanta negociação. Então a gente precisa entender que essa palavra, ela não é só para esses 3 candidatos, essa palavra é para nós também. Você tem posto a mão no arado, então não olha para trás. Você quer a minha presença? Então vem com tudo, me siga de verdade. Não é para ficar vivendo, sabe, achando que está fazendo um favor para Deus. Sabe, tem pessoas que vêm para a igreja achando que está fazendo um favor para Deus. Tem gente que aceita Jesus achando que está fazendo um favor para Deus. É por isso que eu, quando faço apelo, eu faço apelo muito sucinto, muito rápido, sabe, irmão? Porque eu entendo que é o maior presente que alguém pode receber. Sabe, quando você fica fazendo apelo, dizendo: vem, vou esperar mais um pouquinho, e tal, parece que eu estou banalizando a salvação, parece que eu estou te obrigando a aceitar a Jesus. Quando Jesus viu Zaqueu no alto de uma árvore, disse para ele: desce depressa, porque hoje eu vou mudar a tua história. Se ele demorasse, ele não receberia. Então eu quero saber, quem nessa noite realmente quer ter um encontro com Deus, quem nessa noite realmente quer seguir a Jesus, quem nessa noite veio aqui com o objetivo de ter mais intimidade com Deus, levanta a mão, diga glória a Deus, olha para o teu irmão, diga assim: ninguém nunca falou que vai ser fácil, mas creia na presença do Senhor, você vai viver os melhores dias da tua vida.
Em nome de Jesus, querido. Não deixe nada te desmotivar. Não deixa nada, saber fazer com que a presença do Senhor seja algo obrigatório. Ah, meu Deus, hoje tem culto. Ah, meu Deus. Fica imaginando Deus olhando, sabe, e vendo esse teu cansaço todo. A Bíblia diz que a nossa adoração tem que subir como um incenso suave, como um cheiro agradável. Oh, obrigado, meu irmão. Não é cheiro agradável, não é incenso suave. Me perdoe o peso da palavra, mas é fedor. Sabe? Hoje, cadê o Jonatas? Jonatas está lá em cima? Não estou vendo meu filho, não. Está lá, João Vitor eu já vi. Entrega ou não entrega a mãe de vocês? Está na mão de vocês. Ah lá, os traíras. Eu deixei eles decidirem. Tu ouviu o que eu falei? Eu perguntei, entrega ou não entrega a mãe de vocês? Eles, na hora. Hoje a Denise teve uma ideia. Ela teve uma ideia. Ela deve ter olhado na internet. Alguém chegou num canal do YouTube, provavelmente, e deve ter dito: fala galera, estamos começando mais um tutorial aqui, ensinando a você a fazer pipoca na Airfry. Alguém aqui já fez a pipoca na Airfry? Pois bem, Denise hoje foi fazer a pipoca na Airfry. E estávamos todos lá, sentados e tal, né? Eu estava lendo um pouquinho, daqui a pouco eu estou sentindo um cheiro. Ela estava conversando comigo, com a Kika na mão, como se nada tivesse acontecido. Esse cheiro veio e ela falou assim: ih, caramba! E aí ela saiu correndo. Aí quando ela saiu correndo, a gente já veio. Irmão, pensa numa fumaça que invadiu a nossa casa. Eu vou defender ela, dá até certo, só que você tem que vigiar, porque se passar, mas pega fogo com força, queima com força. E ela hoje, nem os sacerdotes ficaram de pé, tamanha era a nuvem na casa, a nuvem, a fumaça. Ela estava cantando: Santo dos Santos, a fumaça. Por que eu estou falando isso? Cheiro, por causa, obrigado, Robério. Imagine, irmãos, Deus puxando e sentindo o cheiro da adoração, e um cheiro de fumaça. A gente teve que abrir a casa inteira, abre janela, abre tudo, abre porta, liga ventilador, ar-condicionado, vai ligando tudo para soprar, porque o olho começou a lacrimejar, um cheiro. Era um punhadinho só de pipoca, fez uma fumaça. Eles fizeram assim para eu entregar ela, né? Porque eles viveram a mesma situação quando eles eram pequenos. Uma vez a gente foi cantar, e aí a gente estava jantando no final da ministração e tal, na DIVEC, né? E estava com os pastores e tal, jantando, que não sei o quê. Daqui a pouco chegou o meu WhatsApp e tal. Minto, na hora que eu estava pregando, no meu WhatsApp já apareceu assim: quando vocês chegarem, vocês vão ter uma surpresa. Eu já gelei, porque eu vi, né, que eles estavam. Aí a gente foi jantar, e aí quando eu cheguei na janta, eu falei assim: ó, Denise, eles me mandaram um WhatsApp dizendo que a gente vai ter uma surpresa. Aí o pastor ainda brincou assim: ah, tranquilo, eles só pegaram o teu carro e jogaram dentro da piscina. Eu falei: não, pô, pastor, tá, né, brincando. O fato é que quando a gente chegou em casa, irmão, Santo dos Santos, uma fumaça, e eu falei assim: meu Deus, botaram fogo na casa. Os caras foram nesses endemoniados do YouTube: fala galera, vocês vão aprender a fazer um bolo. E eles foram fazer um bolo para mim e para Denise. Cara, mas eles sujaram tudo, tinha ovo pela casa, tinha o liquidificador, estava todo imundo, mas muita fumaça. Eu não sei como eles não botaram fogo na casa. E o pior é que eles são persistentes, que eles tentaram no forno, e no forno não deu certo, que foi essa fumaça toda. Eles voltaram no YouTube para aprender a fazer no micro-ondas. E aí fizeram do micro-ondas, aí pensa numa maçaroca, num negócio feio, sabe, mesmo com todo carinho, né? E engraçado que quando eu meti a chave na porta, eles vieram correndo, e aí eu abri a porta e eu senti aquele cheiro de fumaça. Aí o João Vitor virou e falou assim: vai ficar tudo bem. Fica tranquilo, vai ficar tudo bem. E a Denise já: o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Calma, pai, vai ficar tudo bem.
E eu não queria brigar com eles, porque eu vi que foi por amor, mas ao mesmo tempo eu tinha que brigar. E eu fico imaginando, sabe, quando a gente faz as coisas forçadas, e não foi nem o caso, mas a gente faz uma coisa que a gente não está agradando, sabe? A gente faz uma coisa que está dando errado. Que Deus hoje molde a nossa adoração e que hoje a gente seja um servo que não quer aquilo que ele pode fazer, mas quer aquilo que ele é. Tem uma canção do Delino que fala isso: eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Essa é a proposta de Deus para nós. Se você quer vir, venha, mas se entregue por completo, se entregue inteiro na minha presença. Agora, e eu já vou, eu vou entrar no texto e já vou sair dele, já vou entrar para a gente caminhar para o encerramento. Mas o Espírito Santo estava ministrando no meu coração quando eu estava lendo especificamente sobre quem coloca a mão no arado. E eu comecei a mergulhar muito nessa ideia do arado, o que isso tudo significa. Para esse homem, para esse último candidato que Deus fala, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, sobretudo o que Jesus quer é desenvolver nele permanência. Jesus está querendo dizer para ele assim: eu não quero pessoas volúveis, eu não quero pessoas que estão agora e daqui a pouco não estão, pessoas que começam bem, mas que não permaneçam. Eu sempre falo, quando alguém está entrando para a igreja, eu pergunto: olha, vocês já me conheceram bem, já conheceram a igreja, já entenderam como é que funciona, nossa forma de culto e tal, porque eu não quero que você entre e daqui a 3 meses diga para mim: eu me arrependi, não era bem o que eu pensava. Nem só aqui, e não só aqui, mas em qualquer outro lugar. Um dos segredos para que a gente seja bem sucedido é a nossa permanência. Porque nesse mundo é normal a gente encontrar pessoas que começam, mas não terminam. Gente que anda e para, anda e para, anda e para. Quem é que tem paciência com esse tipo de gente? Agora, quem começa um trabalho e permanece, é isso que vai dar estrutura. Esse ano, a gente começou o culto na rua em 2018, então a gente fez 5 edições em 2018, depois 5 edições em 2019, estava tudo pronto para a primeira edição de 2020, aí veio a pandemia, a gente ficou parado 2020, 2021, a gente voltou em 2022, e essa é a nossa 4ª edição, do ano de 2022, e tudo funciona já automático. As coisas funcionam, a gente não precisa ficar no grupo falando isso, falando aquilo e tal, as coisas acontecem, quando você chega, já está tudo montado, todo mundo sabe o que tem que fazer, e olha que a gente já viveu mudança de peças, algumas pessoas saíram, outras entraram, mas a pessoa vai entrando e ela vai pegando o molde, porque está tudo funcionando, sabe por quê? Porque tem permanência. Porque não fica assim: esse ano não vamos fazer não, esse mês não vamos fazer, não, porque a gente tem um calendário e a gente é fiel a esse calendário até Deus mandar parar. Porque Deus pode mandar parar, mas se Deus não mandar parar, irmão, segredo é permanência. E Jesus fala isso aqui: quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E o arado, ele é importantíssimo, porque na agricultura, antes de você plantar alguma coisa, você precisa abrir a terra. Você precisa tornar a semente mais acessível, ou melhor, você precisa dar o acesso à semente, ela não pode ficar na superfície, o ideal é que ela caia já na terra, que ela seja abraçada pela terra. Quando você molha a terra, quando você rega, a terra aberta, ela vai também absorver melhor a água, principalmente se a gente está falando de um terreno seco, de um terreno árido, você abrir valas para que depois você regue, é importantíssimo, porque não vai molhar só a superfície, mas vai penetrar na terra. O arado, ele tem essa função, é como um garfo, que você vai puxando e você vai abrindo valas na terra, e depois que você faz esse trabalho de abrir as valas, você vem então com a semente, e aí você rega, e tudo é facilitado.
Então, a gente precisa entender, né, que o arado tem uma função. O texto, ele não é solto, não é quem tem posto a mão no arado, porque eu escolhi o arado, mas poderia ter escolhido, sei lá, quem tem posto a mão numa bola, quem tem posto a mão numa pedra. Não, quem tem posto a mão no arado, porque o arado, ele prepara a terra para a semente. Porque cada uma das funções do arado vão gerar em nós uma aplicação prática. E aí, em cima disso, sabe, eu comecei a orar e o Espírito Santo foi ministrando. Eu quero falar rapidinho com você sobre o que ele falou ao meu espírito. Repita comigo, a primeira coisa que o arado faz, diga. Ele corta resistências. Quando você pega o arado, e aí você imagina, né? Normalmente o arado era puxado por 2 bois, e aí tinha o que a gente chama de jugo, né? Que é algo que fazem com que 2 bois caminhem na mesma passada, né? Eles regulam a caminhada, ele regula, melhor dizendo, o jugo regula a passada do boi, e é por isso que Paulo fala sobre o jugo desigual. Ele diz, olha, viver em jugo desigual é prejudicial para qualquer pessoa. Quando a gente fala, pastor, tem alguma coisa errada em eu namorar com alguém não crente? Aí a gente diz, olha, Paulo chama isso de jugo desigual. Por quê? Porque não dá para controlar a passada, são cabeças diferentes, crenças diferentes, né? Visões diferentes. Então, em algum momento um boi vai machucar o outro, porque um vai querer vir para a escola dominical, outro vai querer ir para a praia, um vai querer vir para o culto da noite, outro vai querer ir para o samba. E aí não é o ideal é que você viva com alguém que está debaixo do mesmo jugo que você. Pastor, mas eu comecei a namorar, eu me casei, não era crente ainda, só eu me converti. Deus transforma a maldição em bênção. Mas eu confesso a você que o meu conselho para alguém que está solteiro é que procure alguém que professa a mesma fé que ele, ok? Então, Paulo faz essa comparação com o jugo, que é exatamente esse instrumento que regula a passada dos animais. Então era mais ou menos assim, você tinha 2 bois, um jugo regulando a passada desses bois, né? Alguém dirigindo, né, esse jugo, e a força dos bois puxava o arado que ia abrindo as valas na terra. E como eu disse, a primeira coisa que o arado faz é cortar as resistências. É arrancar as pedras, é fazer com que a semente, a água, fazer com que o teu sonho, com que o teu projeto tenha um lugar preparado para que haja um investimento. É fazer com que aquilo que Deus tem plantado no teu coração, como sonho e como um projeto, não se perca, mas tenha uma terra já pronta, à espera desse investimento, do investimento do teu tempo, do teu investimento financeiro, seja lá o que for. Eu estava orando e Deus falou comigo, quem começa na minha caminhada, quem começa na minha obra, quem lança a mão no arado, não pode olhar para trás, porque senão vai parar de cortar as resistências. Quem começa a minha caminhada não pode olhar para trás, não pode desistir da caminhada, porque não empurrando o arado, não dirigindo o arado, vai ter problemas amanhã com uma terra seca, com uma terra petrificada, com uma terra despreparada. Sabe, eu queria que você recebesse a palavra dessa noite como uma palavra profética sobre a tua vida. Talvez você esteja com alguns sonhos, alguns projetos em desenvolvimento aí dentro do teu coração, ministerialmente falando, você tenha alguns pedidos, alguns clamores, né? Você entenda já um caminho traçado pelo Senhor, mas ao mesmo tempo você tem percebido uma resistência enorme, você está tentando fazer, mas parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não estão caminhando. O segredo para que essas resistências sejam cortadas, para que o teu projeto flua, para que o sonho flua, para que o casamento aconteça, para que o teu ministério cresça, o segredo está nas mãos do arado. Enquanto você está trabalhando para o Senhor, Deus está trabalhando para você. Enquanto você está orando, jejuando, evangelizando, pregando, fazendo aquilo que Deus tem te permitido fazer, enquanto você tem desenvolvido aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, Deus está trabalhando
trabalhando lá atrás, quebrando o mau olhar, quebrando a maldição, quebrando a palavra contrária, quebrando a inveja, tudo aquilo que é resistência para que o teu projeto aconteça, para que o teu ministério cresça. Enquanto você está aqui servindo, Deus está dando um basta. Oh meu Deus, aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele: não se preocupe com a resistência. Olha para o teu irmão, diga assim: da resistência cuido eu. É como se Deus estivesse dizendo assim: cuide das minhas coisas, que eu cuido das tuas coisas. Papai, qual é o meu trabalho? O teu trabalho é só me adorar. O teu trabalho é fazer aquilo que você está podendo fazer, e aquilo que eu sinto que eu deveria fazer, mas que eu não estou conseguindo fazer. E essa resistência, deixa que eu estou cuidando. O que o diabo quer é que você tire a mão do arado. O que o diabo quer é que você deixe de fazer aquilo que dá para você fazer, preocupado com a resistência. Mas enquanto você está com a mão no arado, Deus está cuidando daquilo que ainda não fluiu. Olha para o teu irmão, segura na mão dele, sacode e diga assim: mas vai fluir. Vai fluir, irmão. Vai fluir, irmã. Vai fluir. Você vem para a igreja, teu marido ainda não vem, aí você fica: não, venha você, adore. Pastor, mas eu queria que ele estivesse aqui. Eu sei, coloca a mão no arado, Deus está cortando a resistência. Enquanto você está aqui com a mão levantada adorando, Deus está trabalhando no coração dele. Irmão, a Bíblia nos mostra isso o tempo inteiro. Diante dos amalequitas, quem sobe o monte é Moisés, quem fica lá embaixo é Josué. Enquanto Moisés está com as mãos levantadas, era o que ele podia fazer. Ele não tem espada na mão, ele não tem escudo na mão. O que ele podia fazer? Interceder. O que ele podia fazer? Adorar. O que ele podia fazer? Levantar as mãos. E isso ele fazia, e fazia com maestria. Enquanto ele estava fazendo isso, Deus estava cortando a resistência lá embaixo no pé do monte. Você está aqui adorando, Deus está cortando a resistência lá na tua casa. Vai fazendo, irmão, vai fazendo, vai deixando Deus ser Deus, porque o que o diabo quer é te paralisar, mas em nome de Jesus ele não vai conseguir. Nada e ninguém vai te paralisar. A gente vai agindo aqui, eu vou empurrando o arado, eu nem estou sabendo direito o que está acontecendo lá atrás. Nem estou acontecendo, eu não tenho nem como calcular, eu só estou empurrando o arado aqui, mas de repente tem pedra que está sendo arrancada, pedras enormes, pedregulhos enormes. Você viu aquela pedra que foi arrancada? Eu nem vi, mas foi arrancada. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, eu estou guiando o arado. Enquanto eu estou aqui guiando o arado, as pedras que poderiam me atrapalhar, não vão me atrapalhar, estão sendo arrancadas, destruídas pelo poder de Deus. Deus corta as resistências. Primeira coisa que o arado faz é cortar a resistência. A segunda coisa que o arado faz é marcar a terra. Eita! É impressionante, irmãos. A gente cuida das coisas de Deus e as pessoas começam a ser marcadas. Marcadas. Você vai passando, você não está nem notando o que está acontecendo, mas o arado está marcando a terra. Está marcando pessoas. Você passa em determinados lugares, as pessoas olham, tal. A Denise mesmo estava testemunhando. Na academia, chegou lá para treinar na academia. Agora a gente estava vindo no carro, ela falando. Aí de repente chegou um rapaz lá, um estagiário e tal, de professor, né, de personal trainer e tal. Aí ele chegou e tal, ficou olhando para a Denise e tal. A Denise achou estranho, ele olhando, que não sei o que. Daqui a pouco olhou de novo, ele abaixou a cabeça. Chegou uma hora que ele não aguentou, veio com uma professora lá. Ele disse: olha, esse rapaz te conhece. Ele está meio envergonhado de falar. É mesmo. É aquela história que a gente ouve sempre, né? Que eu sei que tem um certo exagero, né? Tá. O rapaz olhou para a Denise e falou: pastora, eu cresci ouvindo as tuas canções do pastor Samuel. Como as tuas canções me marcaram. Como as tuas canções abençoaram a nossa vida. A gente aqui, pilotando arado e gente sendo marcada.
A gente nem está sabendo. Sabe, Roberto, você pregou aqui na quinta-feira passada, né? Você ministrou a palavra, você nem sabe, você estava preocupado aqui em liberar aquilo que você estudou, em liberar aquilo que você ouviu da parte de Deus, mas teve muita gente sendo marcada. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, alguém vai dizer assim: naquele dia, a tua palavra... Sabe, pastor Rafael, na outra quinta, você pregando aqui, sabe, às vezes até pensando, a gente conversou rápido, poxa, eu não falei tudo que eu imaginava. Às vezes a gente fica preocupado, né, que a gente tem um conteúdo e aí o tempo não permite que a gente fale tudo e tal, mas dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, às vezes com o tempo esmagado, às vezes o pastor pedindo para pregar já em cima da hora, não tendo tempo de preparo, né, pastor Anderson, mas a gente vem e dá o nosso melhor. A gente está com a mão no arado, a gente não está fazendo ideia, mas tem casamento sendo reconstruído, tem pessoas sendo alcançadas, tem pessoas sendo tocadas. Eu quero que você saiba, enquanto você se entrega para Deus, Deus está marcando as pessoas que estão à sua volta, sua família, seus amigos. Tem gente incrédula, dura de coração, que nunca aceitou vir à igreja, mas às vezes uma palavra, uma oração, algo que você nem sabe que está atingindo ela, é o que está fazendo com que esse coração duro seja quebrantado. Quem coloca a mão no arado marca a terra, marca as pessoas. Oh, louvado seja Deus. Esse dia chegou um casal no gabinete, aí entrou, sentou na minha frente e veio e disse assim: pastor, a gente veio aqui só para agradecer, a gente não veio aqui para pedir. Falei: é mesmo? Lembra que a gente conversou com o senhor e a gente estava numa situação tendo que mudar o nosso filho de escola, mas muito preocupado com uma mudança radical no meio do ano, mas ao mesmo tempo incomodado, achando que tinha que mudar. E o senhor orou, e o senhor disse que Deus ia dar uma palavra para a gente. Domingo a gente veio aqui de coração aberto para ouvir a palavra. Quando acabou o momento da oferta e tal, a gente olhando e procurando o senhor no altar e tal, que passaram a palavra, eu vi que quem ia pregar era o pastor Anderson. O senhor não estava na igreja, e o pastor Anderson pregou sobre semente, e falou: você vai semear nessa terra, e Deus vai te dar graça nessa terra, Ele vai te mostrar a terra certa, e você vai semear. Parecia que o pastor Anderson estava sentado na minha frente, dizendo para mim assim: é isso mesmo, pode ir que eu estou com você, eu estou te ajudando. Sabe, queridos, o pastor Anderson não faz ideia, ela veio falar comigo, ela não falou com o pastor Anderson, ele pregou, e ele não sabia aquilo que as pessoas estavam precisando, mas existe um Deus rica, labachora, labá, que é onisciente. Ele conhece a palavra antes de chegar na tua boca, e Ele sabe aquilo que você precisa. A gente só precisa estar aqui, ó, dirigindo o arado, sem olhar para trás, dirigindo o arado, muitas das vezes sem entender nada, dirigindo o arado, muitas das vezes sem saber o que está acontecendo, mas entendendo sempre: Deus está vendo, Deus está no controle, porque se eu não tiro a mão do arado, pessoas continuam sendo marcadas. Não tire a mão do arado, irmão. Não tire a mão do arado, não tire a mão do serviço, dentro daquilo que você pode fazer. E às vezes não é, né, o que a gente queria, é a oportunidade que nos foi dada. Aqui na igreja, sabe, queridos, a gente é muito criterioso. Eu, enquanto pastor, falo aqui sempre: chamou você para cantar, canta. É para cantar, canta, não é para cantar e pregar. Chamou você para pregar, prega. Porque às vezes a gente quer, sabe, e tal, e fazer muita coisa, mas quem faz é o Senhor, irmão. Quem faz é o Senhor. Às vezes, né, João, nós que somos ministros, né, uma palavra está queimando no nosso coração, a gente quer dividir a palavra, mas a oportunidade foi dada para cantar. A gente tem que dizer: Senhor, fala por nós, fala através da canção. Eu não sei você, acredito que sim, mas eu, Denise, várias vezes fomos surpreendidos, chegamos no lugar, era só para cantar, e aí a pessoa chega e compartilha tudo o que eu precisava ouvir, eu ouvi. Ué, mas a letra da canção é tão conhecida, não tem nada novo. Mas foi diferente. Hoje eu estava testemunhando com ela, né, hoje é quinta, isso, ontem eu atendi a peça no gabinete, eu terminei de atender, já era 1h pouca da tarde, e eu subi correndo para almoçar, acabei atrasando todo mundo, que a gente almoça aqui 12h30, e aí eu subi para almoçar e tal, e sentei, e confesso que a minha cabeça ainda estava, né, e a gente acaba absorvendo também os problemas,
foi um dia em que as pessoas quiseram muito falar, sabe? Tem dia que acho que confundem um pouquinho o pastor com psicólogo, e aí as pessoas querem falar e falar, eu tentando dar um corte e tal, para elas serem mais sucintas. Às vezes eu dizia, ó, tem gente lá fora esperando, e aí a gente acaba absorvendo também os problemas e tal. É uma coisa que eu tenho orado, pedido a Deus. Meu pai recebeu essa bênção, né? Meu pai consegue atender pessoas aqui, almoça, vai para casa e dorme, tranquilo. Às vezes não, eu fico com aquilo na mente, e eu estava assim quarta-feira no almoço, né? E estava ali comendo, e aí de repente eu ouvi uma música nova, Roberto, na rádio Melodia. Eu ouvi, né, a Rádio Melodia e tal, não sei o quê, dentro da cozinha. Maria da Fé estava ouvindo alto a rádio, eu estava comendo ali, aí daqui a pouco eu vi, pam, 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 pam. Eu conheço essa introdução. Entrego a ti a minha oração. Primeira canção nossa a tocar na rádio, gravada no dia 8 de outubro de 2000. Vai fazer 22 anos, agora mês que vem. Se depois tiver acesso a esse áudio e quiser ouvir e tal, né, a primeira parte a Denise está cantando, voz e piano e tal, a igreja cantando alto, tem um endemoniado. Só pode ser um endemoniado, porque a gente microfonava a igreja, botava os microfones e tal, devia estar assim, ó, do lado do microfone assim, Denise cantando. Eu consigo ouvir um assovio no meio da linha melódica. Sabe um CD que é de fato meter o pé na porta, sabe, que tecnicamente falando um monte de coisa acabou passando, sabe, a gente não conseguiu ter tempo para corrigir as coisas, mas de repente eu estava sentado ali, sabe, o arado que a gente segurou lá atrás, e Deus está tão tremendo, que uma canção que Deus me deu, cantada pela minha esposa, trouxe um refrigério para a minha alma. Eu estava comentando isso com ela, falei assim, cara, que coisa boa. Até aproveitei para elogiar ela, porque hoje a gente canta a música, a gente começa em Fá, e só no finalzinho que a gente modula para Sol, né? Mas no original ela é toda em Sol, e a Denise cantando, sabe? Pá! Ela falou, já tem 20 anos, né, e tal. A voz a gente vai se adaptando, é normal, sabe? Mas aquela voz indo lá na alma, indo lá Deus trazendo refrigério. Às vezes você não está nem sabendo, mas uma oração, uma palavra, uma paz do Senhor, um abraço, mão no arado, vai marcando a terra. Você recebe essa palavra, diga amém. Para a gente terminar, corta a resistência, marca a terra, mas gera profundidade. Deus falou comigo, você está com a mão no arado aqui, e você está gerando profundidade na terra. Isso, na verdade, tem duas aplicações. Não é uma marca simplesmente, é uma marca profunda que você gera na vida das pessoas. Mas na nossa relação com Deus conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer conhecer a Deus? Anda com Ele, sirva a Ele. Eu preguei aqui algumas semanas atrás, um texto muito conhecido, que diz assim, não tenho-vos chamado mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos. Então é claro, nesse versículo, que entre ser servo e ser amigo, melhor ser amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o amigo sabe. Só que quando você vai no versículo anterior, o versículo anterior diz que para você ser amigo, você tem que ser servo. É melhor ser amigo? Mas para ser amigo tem que ser servo. Tudo começa no serviço. Você começa com a mão no arado, e o arado vai gerando profundidade. E de uma maneira muito espontânea, automática, aquilo que era só serviço, se transforma em amizade. Você começa a ouvir Deus. No serviço, você vai servindo a Deus, e daqui a pouco você começa a receber de Deus revelações. Ele começa a mostrar para você caminhos. Ele diz, é por aqui, ó. Num culto na rua, você está ali servindo, trabalhando, e daqui a pouco vem uma revelação de Deus. Ministrando louvor, você vem aqui servir, vem uma revelação. Está ali no som, né, Zé? Tu está aqui do lado, está todo mundo vendo. A gente tocando, a gente cantando, você está aí escondidinho, quietinho.
Para quem não sabe, é Ele que está cuidando da gente aqui, é Ele que está cuidando do altar aqui, né? É com Ele que a gente reclama, está alto, está baixo, ajuda nisso, ajuda naquilo. Daqui a pouco o culto vai acabar, Ele vai pegar e vai levar isso aqui para o canto. Daqui a pouco, né, antes da mensagem começar, isso aqui estava lá no canto, aí Ele vem e traz aqui para mim. Serviço. Parece que não significa nada. Só que de repente Deus vai curando, Deus vai livrando, Deus vai falando, Deus vai mostrando, porque para ser amigo antes tem que ser servo. Você vai aqui no arado, ó, sem olhar para trás, e o arado vai abrindo valas e dando profundidade. Eu quero dizer que o teu serviço na obra do Senhor está cavando o coração de Deus, profundo e escondido. Deus mostrando, Deus revelando, Deus liberando para você além daquilo que você sabe. Você recebe essa palavra, diga amém. Eu quero profetizar que Deus vai te fazer mais íntimo dele a partir dessa noite. Você pode falar isso para o seu irmão, diga assim: Deus vai te fazer mais íntimo dele a partir dessa noite. A revelação vai aumentar, a intimidade vai aumentar, o segredo está no serviço. Há um texto na Bíblia em que as vestes sacerdotais são descritas. O texto bíblico diz que os sacerdotes, eles tinham na orla das vestes romãs e sinos presos. Romãs, frutos, porque não dá para servir, não dá para ser sacerdote, não dá para ter acesso à glória de Deus sem dar fruto. Você quer saber quem de fato é sacerdote? Procure frutos, frutos presos nas vestes. Só que além de frutos, eles também tinham sinos. Sinos são testemunho. Sacerdote que é sacerdote precisa dar testemunho. Ele não só faz, não é só fruto, mas é a sua vida também, sua credibilidade, seu nome. Então tinha romã, fruto e sino presos nas vestes. Aí a Bíblia diz que eles entravam no Santo dos Santos para servir. O sumo sacerdote entrava diante da arca do Senhor para servir. E eles precisavam estar em movimento. E os sinos precisavam tocar. E o toque dos sinos lá fora era a mensagem que o povo precisava receber para ter a certeza que o sacerdote continuava vivo. Não existe um texto bíblico que fale, mas há uma tradição bíblica, há uma tradição, há um estudo teológico que afirma que os sacerdotes, eles entravam, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma corda amarrada ou na canela ou na cintura, porque se ele entrasse em pecado, além do véu, ele morreria, e uma vez morto, ninguém iria lá dentro para tirar ele, correndo o risco de morrer também. Então eles faziam uso dessa corda para puxar o corpo daquele que estava morto além do véu. E aí o sinal para eles saberem se o sacerdote estava vivo ou não, era o toque dos sinos. Se o sino está tocando, o sacerdote está em movimento. O sacerdote está em movimento, ele está vivo. Se o sino parou de tocar, o sacerdote morreu, então a gente puxa ele pela corda. E aí dentro dessa ideia, dentro desse pensamento, a definição é a seguinte: o sacerdote está vivo, está em movimento e está servindo. De repente vem um pensamento pecaminoso, ele então morre. Ele morre, o sino para de tocar. O sino para de tocar, a gente sabe que ele está morto e puxa ele pela corda. Só que quando você lê o texto, você vê que a ordem é diferente. Não é, o sacerdote peca, morre e o sino para de tocar. O texto diz que o sino para de tocar e o sacerdote morre. Aí então, se fosse o caso, a gente puxaria ele pela corda. Então, eu quero terminar essa mensagem te fazendo entender que não é a morte que para o serviço na tua vida, mas é a parada do serviço que gera a morte. Você está entendendo? Tem gente que acha assim, parou de servir porque antes morreu. Não. Na verdade, morreu porque antes parou de servir.
Se o sino parar de tocar, não adianta. É uma questão de sobrevivência. O sacerdote morre. Nós nascemos, fomos formados para servir. E eu quero que você entenda que o serviço é totalmente diferente do que o mundo apresenta. Para o mundo, servir é um sofrimento. Para nós, é um privilégio. E é por isso que eu posso dizer para você com o coração aberto: colocou a mão no arado, não olha para trás. Não olha para trás. Siga. E parece meio, sabe, enjoativo. Porque o arado não fica fazendo curva, é só a linha reta. Parece que não tem novidade. Parece que é uma coisa, isso é muito chato. Aqui na frente parece que não tem nada, mas lá atrás um rebuliço está acontecendo. O Espírito Santo está se movimentando. Aonde você não vê, ele está se movimentando. Você recebe essa palavra, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, querido.